Fala turma, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast dos esportes aos negócios. Patrocinadores Boali Alimentação Saudável, RP Fitness Academia, M2X Marketing Venda, Diamond Filmes, que estamos aqui no estúdio da Diamond cada vez mais bonito. Esse até é novo, né? É novo aqui, cenário né? novo, Cenário estúdio é o novo. mesmo. E cenário novo. Marquinhos. Os caras são bons demais. E vou te falar uma coisa, com muito LED, muita luz, as luzes mudam de cor, é sensacional isso Você aqui, escolhe a Flávio. cor ainda, hein? A cor da sua marca, a cor do Escolhe a seu cor. podcast, do jeito que você quer. Aqui nós vamos conversar com um cara aí que sabe tudo de vendas, meu. Já filho, puseram ó, já cor colocaram amarela cor de diferente. ouro aí, né, meu? É pra chamar dinheiro. Ah, e aqui tem, hein? É. Aqui agora que a gente vai falar tem a grana. É. Isso aí. Flavel, apresenta então o nosso convidado. Meu grande amigo Guilherme Salles. Ele já está no mercado há 21 anos. Atualmente ele é sócio das empresas e franqueadora Funil de Vendas e Educação. Já atuou no mercado financeiro, isso eu não sabia, ô Salles. Sócio, diretor comercial, foi sócio, né? Não sei se você ainda é, da Vox2U e Viplan. Foi de lá que eu conheci você, ali na Vox2U, né? Seja muito bem-vindo, Salles. Obrigado, Flavião, Marco. Cara, eu tô muito feliz de estar aqui. Inclusive, tava falando com o meu xará ali nos bastidores. Também tô confortável, né? Estrutura muito bacana aqui. Parabéns aí pela estrutura de vocês. Vai ser um prazer estar trocando essa ideia aqui com vocês. Eu gosto de convidado assim, que traz presente pra nós. É. Espero que seja Não. presente, eu- né? Vamos deixar poxa, lá na frente pra ver. Espero que seja presente. Se não ganhar depois... hein? Vai ficar chato, E eu né? olhei lá na mesa e falei, cara, quantas pessoas vão ter lá na mesa com a gente, né? Eu não sabia que ia ter mais pessoas aqui nos bastidores, depois eu mando pra vocês também. Essa pulseirinha da Funil de Vendas aqui. Quem coloca, geralmente, bate meta todo dia, viu? Bate Fica a à meta vontade. todo dia, já vou E ter um livro a meta aqui já. Da nossa empresa aí, escrito Comecei pelos no meus mês. sócios, Thiago e Percival aí, presente. Funil de vendas, o jeito simples de vender. A gente está lançando agora o 2.0 dele, que dia 24 de março. Esse daí foi escrito alguns anos atrás aí, pelo Thiago e pelo Percival. Conta Muito um bom. pouco aí desse livro aí. O que o cara Já vamos compra? começar por ele aí. Meu, já que você deu o livro aí, conta um Poxa. pouco aí, ô Salles. Em O resumo, cara que tá comprando, o que ele vai aprender ali? Como é que O que ele vai vai ser? encontrar aqui? as pessoas hoje complicam muito, né? Até a gente tava falando de chat GPT aqui nos bastidores, uma frase rápida, né? Às vezes a pessoa entra na internet lá, ela fica com obesidade de informação ali, mental, e quer sair resolvendo coisas achando que vender é complexo. E eu falo que vender é muito simples. É que as pessoas às vezes não fazem o passo a passo básico para isso. E se for para resumir, até a metodologia Funil de Vendas, né? Nós somos representantes, donos da marca no Brasil. Quem criou a marca no Brasil há 14 anos atrás foi o Thiago, o Pirinelli e o Percival, que hoje eu tenho orgulho de ser sócio deles. E esse livro fala sobre isso, utilizando o método Funil de Vendas, como que você vende de maneira simples. E aí tem toda uma metodologia, estratégia, que empresários, desde IBM, Microsoft, XP, até um corretor de imóveis que está começando, pode aplicar e bater meta todo Ô dia. Salles, eu tô há 42 anos no tatame e há 10 anos eu escrevo uma metodologia que chama Mestre dos Tatames. E eu acredito muito na metodologia. Não adianta o cara ser faixa preta de jiu-jitsu, de judô, e ele não ter uma metodologia de ensino, né? E a vendas também tem que ter sua técnica, sua metodologia, né? Isso que você tá falando. Isso. É que assim, a funil de venda, o funil de venda de fato ali é um método. Né? E o que eu digo é que as pessoas complicam muito. Vai lá. Assim, só pra gente alinhar o público, porque a gente tem um público ali muitas vezes, o empreendedor que tá no início, pro médio. Sim. Explica rapidamente o que é um funil. Perfeito. E o que é o funil de vendas, essas etapas. E tem muita gente que confunde ainda o funil entre funil de venda e funil de marketing. Se você puder dar Claro. essa alinhada pra galera. Eu acho que o importante é entender que você fez já uma boa separação, né? Tem muita gente que fala de funil de vendas confundindo com funil de marketing, né? Então, eu nem quero entrar tanto no funil de marketing, senão a gente vai deixar as pessoas mais confusas ainda, quem tem essa dúvida aqui. Mas pense comigo, independente do canal de vendas, você pode prospectar no digital, pode ser através de um canal de podcast, pode ser através de uma indicação, de um patrocínio, independente de onde veio essa oportunidade ou esse lead, né? Ele tem que entrar numa primeira etapa, que eu chamo de boca de funil ali, né? Onde você, quanto mais cheio, probabilisticamente você tem mais chance de converter. Mais gente ligar para você, vamos simplificar, ligar ou entrar em contato com a tua empresa é onde você chama de boca de funil. Isso. São umas oportunidades lá. Um exemplo, aqui temos duas pessoas. Eu pego o cadastro de vocês, eu vou colocar ali na primeira etapa ali do meu funil de vendas. E aí, cada empresa tem a sua estrutura de funil. Não existe um padrão, não existe uma regra.
Então, a estruturação que no livro dá para você aprender isso, até coisa gratuita na internet mesmo, se você digitar lá no site da Funil, devendas.com.br, você consegue aprender gratuitamente lá muita coisa também. Você vai estruturar as etapas do funil. Vou dar um exemplo aqui básico do que eu faria aqui se fosse uma empresa de educação para vender o mestre dos tatames, é isso, né? Isso. Poxa, eu Já vai ganhar uma consultoria, hein? Tô criando a sua área comercial lá, Perfeito. o seu funil de vendas. O que eu faria? Eu criaria a primeira etapa ali, que eu chamaria talvez de oportunidades. Aí eu colocaria todos os canais que vão gerar essas demandas. Indicação, aluno ali da sua academia, marketing digital, indicação e podcast. Coloquei esses 5 canais ali, que todo mundo que está ouvindo aqui no podcast talvez vai se inscrever para comprar. Caiu na primeira etapa, oportunidade. A segunda etapa, eu vou chamar ela de qualificação. O que é a qualificação aqui no meu exemplo que eu estou dando? O seu time comercial vai começar a tentar contato com essa pessoa por ligação, por WhatsApp, por e-mail, sinal de fumaça, não importa. Quando essa pessoa responder ela de alguma forma, ou seja, conseguir contato, ela vai para essa segunda etapa. Numa terceira etapa, é quando a pessoa que estava aqui na segunda, quando eu liguei, quando eu falei pelo WhatsApp ou qualquer canal, ela falou, cara, eu quero conhecer esse mestre do tatame, eu vou passar por um diagnóstico, uma reunião, uma entrevista. Suponhamos que você tenha que fazer esse diagnóstico para vender antes para o seu cliente. Ele iria para essa terceira etapa, que eu vou chamar ela aqui de reunião. Tá? E se a pessoa não comprar naquela reunião, uma última etapa que eu colocaria, que seria a quarta, que seria a negociação. Então, eu dividi o seu funil de vendas em oportunidade, qualificação, reunião e negociação. Criei o funil de vendas. Aí, dentro do processo como um todo, quanto mais pessoas dentro do público-alvo, que aí a gente pode falar disso durante o nosso bate-papo aqui, Legal. Probabilisticamente vai converter mais aqui. Só que aí eu vou olhando as taxas internas de conversão em cada etapa para criar estratégia para vender mais. Então, se for para resumir, o funil que eu criei aqui na área comercial seria esse. E o livro ele ensina isso, como você vender de maneira simples assim. Aí vamos para o complexo, que eu passo a bola aqui para vocês. Onde que as pessoas se perdem? Que aí é o cara amador ou o vendedor amador ali. Quem está aprendendo ainda ou quem está querendo... de fato, não buscar ajuda ali, não buscar a oportunidade de aprimorar. Cara, ele sai tentando um monte de coisa mirabolante, quer automatizar tudo ou quer fazer tudo manual e não busca o simples. Então, o simples está aqui. Acabei de criar um funil. Tá bom, é isso. Venda é simples. O difícil é a pessoa fazer o que tem que ser feito para vender. Ô, Salles, e aí, vamos supor, eu tenho uma consultora de vendas e aonde o Flávio entraria nesse exemplo que você deu? No finalzinho, não... Como que é? Ela faz a venda completa... O Flávio, no caso você... Nesse caso aí, o mestre dos tatames, que a gente tá dando esse exemplo aí. Sim, mas tá? você... criou, o Flávio, eu, professor, que criei a metodologia. Sim. Aonde a pessoa entraria, ou ela não entraria ali? Olha, então, vou dar um exemplo. Não necessário, para escalar, não necessariamente precisa envolver o Flávio ali. O Flávio só vai entregar, talvez, esse treinamento, essa mentoria, esse projeto. É óbvio que... Dependendo do seu modelo, suponhamos que para a pessoa te contratar, aí eu vou viajar aqui que eu até preciso conhecer mais seu produto. Meu produto é uma metodologia para professor de luta aprender a dar luta. Perfeito. Aprender a dar aula. Muito bom. Ele não está aprendendo a um golpe específico, ele está aprendendo a dar aula. É uma metodologia. A metodologia para ele ter o tatame dele lá, para ele abrir a escola dele. Isso mesmo. Ok. Eu não necessariamente envolveria o Flávio. Por quê? Para escalar melhor a sua área comercial. Porém, entretudo, todavia, tudo mais, por isso que eu falei que não é estático, na etapa entrevista ou diagnóstico, ou até colocaria essa etapa aqui, tatame, criaria um nome. O nome não importa, o que importa é o objetivo daquela etapa. A pessoa que está falando por uma videochamada lá do Espírito Santo, quer comprar seu curso, presencial, independente do que seja, lá na Vox a gente fez muito isso, tinha gente que vinha de todo o Brasil para fazer curso aqui em Cravinhos e Ribeirão Preto. Presencial, periodicamente. Essa pessoa, talvez ela fale, poxa, eu tô um pouco insegura, eu até confio aqui, acompanho o Flávio, mas eu quero degustar para ver se eu identifico com a metodologia dele. Tudo bem, ao invés de fazer a reunião aqui, eu posso levar ele para uma aula experimental. E é nessa etapa também, porque é ali que ele vai conhecer o que é o projeto. Ou, cara, fez a reunião online, aí eu vou jogar ela para negociação e no meio desse tempo eu jogo ela para o tatame para ela aprender com você na prática. Aí ela fica apaixonada pelo produto e fala, cara, gostei, vou assinar aqui. Então, eu acho que envolver
Isso você pode falar uma escola de inglês. Mesma coisa, eu criaria essas 4 etapas, os nomes não importam. A pessoa veio aqui na negociação, não precisa fazer uma aula demonstrativa. Isso retarda a venda. Porém, entretudo, todavia, tudo mais, tem a pessoa que é mais insegura. Poxa, vai numa aula experimental. Tá nessa etapa, ficou inseguro, tá em negociação, aí eu vou ter uma atividade dentro dessa etapa que chama aula demonstrativa. Entendeu? Ou aula demonstrativa no tatame, aí você que vai definir a estratégia. Só que no inglês e no tatame percebeu que eu envolvi ali, que é para ter uma experiência na prática, para acelerar a decisão de compra dela. Ô Salles, você acredita que um vendedor... Eu vejo muita gente falando assim, não, eu já nasci vendedor. O vendedor, ele nasce vendedor, ou ele pode... Qualquer um pode ser bom vendedor, ou tem as duas opções? Muito bom, então... Você, é talento ou é treino? Você tá quanto tempo no... 42 anos. Jiu-jitsu, poxa. Eu tenho muita vontade de aprender. Judô e jiu-jitsu. Então já tá convidado, tá super convidado. Precisa ir pra aula demonstrativa lá, viu só? Vamos fazer uma aula lá com a gente. Ele acabou de vai me cadastrar no CRM dele, já me qualificou aqui já e já colocou na terceira etapa. Eu vou lá agora. Perfeito, isso aí. Funil de vendas. Legal. Aí se eu tomar a decisão no dia, ele já vai me ganhar ali na terceira etapa. Se eu for pensar, ele ganharia na quarta. Uma etapa ali, né? Mas voltando, quantos anos você faz isso? 42 anos. 42 anos, né? 42 anos, cara. Lá atrás, o primeiro dia seu, você tem quantos anos hoje? 48, eu tinha 6 anos de idade quando eu comecei. 6 anos de idade. Então, cara, com 6 anos, você já sabia que você estaria tão maduro assim? Não sabia nem meu nome. Não sabia nem seu nome. Então, as vendas é a mesma coisa, cara. É totalmente inconsciente. Óbvio que tem pessoas, por exemplo, talvez você teve uma influência familiar, como eu. Posso contar um pouco da minha trajetória para você entender que eu era o cara mais tímido do mundo, mas eu queria fazer um paralelo com outra profissão que eu acho que aí faria muito sentido. E assim, cara, talvez sua influência familiar já era do esporte de luta, e aí você via, ou alguém que você admirava, e talvez seu corpo já era um pouco mais preparado, talvez você já era um pouco mais forte ou predisposto a... Só que percebe que isso, se você ficasse trancado no quarto, os 42 anos, trancado lá, cara, você nem saberia que luta que é essa, você nem estaria falando disso aqui agora. Vendas é a mesma coisa. Vendas, para mim, ela, sim, tem gente que tem predisposição, tem gente que já é um pouco mais comunicativo, só que de uma forma ou de outra, essa pessoa ela precisa aprimorar e ela precisa de se desenvolver. Eu, por exemplo, eu tenho 35 anos, né? Meu pai veio do Ceará, e meu pai teve 3 esposas aqui no interior do estado de São Paulo, e esses 10 irmãos que eu tenho são de 3 esposas do meu pai. Você tem 10 irmãos? 10 irmãos, somos em 11, eu sou o segundo mais velho. E por que eu tô associando a isso? Imagina, há 35 anos atrás... sem acesso à internet, sem tudo que a gente tem. Apesar de eu ser novo, poxa, parece a internet é nova também. Nova. Né? E, cara, eu morava numa casa de 43 metros quadrados, 11 pessoas. E meu pai ganhava, como se fosse hoje, R$3.000 para sustentar todo mundo. Minha madrasta faxineira ali ganhava mais um salário mínimo. E eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade ali para ajudar. Meu irmão com 14, nós começamos no Aqui mesmo em Ribeirão ano. Mesmo? Cravinhos. Eu nasci em Ribeirão. Com 9 anos fui para lá morar na casa da minha madrasta, que é minha mãe também, considero minha mãe, né? Me criou também junto com a minha mãe. E lá em Cravinhos, eu comecei a trabalhar lá. Começou a trabalhar com o quê, cara, Salles? Primeiro emprego que eu tive era ilegal, né? Eu falo, hoje em dia não pode. Hoje em dia não pode. Mas então, lá atrás, né? Que chatice isso, pelo amor de Deus. Chatice demais. Cara, Forjou o que é hoje, né? Ficar na rua fazendo coisa errada pode, né? É uma loucura isso. Eu tomo muito cuidado com o que eu vou falar, às vezes, só para não bloquear aqui o podcast. Aqui, imagina, vai lá. Fica à vontade. Mas, cara, Sua opinião isso. E a nossa o que me trouxe isso foi trabalhar cedo, né? E ali, óbvio que eu não perdi. Eu era o melhor aluno da sala, porque se eu não fosse o melhor aluno, meu pai me dava uma dura ali, mas eu vou chegar no vendedor aqui. E eu trabalhei em supermercado, como a maioria das pessoas de classe média baixa ou baixa que começa a trabalhar. É que no interior é muito, né? Geralmente o primeiro emprego que você tem ali, eu venho de Santa Rosa, mais interior do interior ainda, né? Grande cidade. E a maior, grande. 25 mil habitantes. Ali. E geralmente o primeiro emprego nosso é ali, mercado, empacotar, e é onde a maior parte começa, né? Era clandestino, né? E eu ficava, quando o mercado fechava, trabalhava no mercado municipal dos japoneses, cara, que me ensinaram muito sobre disciplina também. Eu aprendi, eu vi ali, eu falei, cara, os caras eram japonesa demais, muito forte, né? demais. E era o mercado municipal de Cravinhos, né? E aí era uma coisa lá de domingo, de sábado, mercado fechado, cara, era de tirar tudo das prateleiras, lavar a prateleira, limpar. Eu fiquei 4 anos ali, que aí meu registro em carteira foi com 16 anos, que na época podia, eu nem sei como tá essa bagunça hoje, não pode? Não.
16 anos e 2 meses. Então, assim, foi no mesmo lugar. Enfim, nesse meio tempo que eu tô contando, imagina aquela casa de 11 crianças, você tendo que trabalhar cedo, seu pai fazendo o máximo, o melhor que ele podia na situação dele. E, cara, você não tinha comunicação. Não tinha... eu não era vendedor. Meu pai não era vendedor. Meu pai sempre foi, óbvio, ali, ele se comunicava, ele aprendeu ali, meu pai já teve acesso, já vendeu rifa, então ele aprendeu ali, mas ele foi... Aprendeu a viver, a vender meio que na marra. lida, marra. né? Ali na lida mesmo. Só que ele nunca inspirou a gente a isso porque ele queria que a gente fosse, poxa, trabalha aqui tinha a Paletrans ali de Cravinhos, aí ele fala, cara, vai trabalhar lá torneiro, porque eram as profissões que pagavam teoricamente ali, que ele considerava bem. Eu não tinha acesso a isso. Mas por que eu tô falando de timidez? Era muito tímido. Então, o que eu fazia? Cara, eu jogava futsal, futebol, na época, xadrez, e o xadrez eu jogava na calçada e eu dentro de casa com o Márcio Costa Brandão, que é foi amigo meu faz anos, mais de 10 anos que eu não vejo ele. Não esqueço o nome, porque era um puta amigo da minha sala. Eu jogava xadrez do portão de dentro e ele do portão de fora ali. Aí eu estava trabalhando, estudando e jogando futsal e futebol. Então essa era a rotina. Cara, totalmente bloqueado. Você ia numa festa, né? E quando tinha festa, né? Poxa, meu pai ia lá e, dava tapa na mão, não pega brigadeiro, não pede, não faz isso. Então a gente foi treinado, até eu entender, ter esse acesso, a não se expor. Por quê? Porque, imagina, se começasse a ter vontade de muitas coisas, não daria para ele comprar e não fazer as coisas. Então... E foi a criação que ele teve, Foi, né? E foi incrível. E foi de verdade, cara. Ele fez... Eu não daria conta de fazer o que ele fez. Foi um milagre o que ele fez. Conseguiu sustentar todo mundo. Hoje, todos os meus irmãos são todo bem resolvidos, cara. Poxa, nossos avós, nossos pais vêm de uma força que a gente fala... mas era muito mais difícil fazer. Eles fizeram muito mais do que a gente. Você pegar com idade... Você pega, meu pai com 25, 26, já tinha casa própria, já tinha trabalhando desde os 9 anos... Minha mãe também. E hoje a gente sai já 100 metros à frente do que eles tinham. E mesmo assim, muitas vezes a gente não consegue ter o mesmo resultado. Tem um filme engraçado aqui, que Deus é o Freeman lá, né? Aquele ator negro, maravilhoso. Que ele é o Deus ali. Esqueci o nome, engraçado até, mas era uma coisa muito... Ele fala um negócio que a moça fala assim, mas ele tá explicando, ele fala, milagre, senhora. Milagre é a criança... falar não pra droga. Milagre é o pai e a mãe tá trabalhando e conseguir levar ele no futebol. Isso é um milagre, né? O que o seu pai fez. O pessoal às vezes acha que o milagre tem que abrir, bater o cajado e abrir. Isso aconteceu. Mas o milagre também de você sustentar uma casa, né, cara? De você sustentar uma casa com 11 crianças, é um milagre. E ele trabalhava à noite, de manhã, e aí minha madrasta também, cara, sustentando, foi uma coisa milagre, se for falar. E aí do vendedor, cara, eu era a pessoa mais improvável para trabalhar com vendas, né? E como que aconteceu? Porque aí eu respondo sua pergunta. Eu me inspirei em alguém. Até minha família toda. Hoje eu fui eu treino na Bluefit do lado de casa, que é ali na Maurílio Biagi. Só que abre às 8 de sábado, eu fui cedo na Bluefit do Apogeu ali. E aí eu cheguei lá, cara, e eu vi uma professora, não lembro se ela é coordenadora, tudo, da minha escola lá de trás. Ela aposentou e hoje ela é personal ali. Aí eu olhei assim pra ela, eu falei, você lembra de mim? Ela aqui, não lembro. Eu falei, Guilherme, cara... Você tá mudado, Guilherme? Guilherme falou, irmão do Lucas, da Jorge, da Michelle, do Bruno, da Bruno. Guilherme! Eu fiquei quase 20 minutos falando com o nome dos meus irmãos. Né? E aí as pessoas lembram, porque a minha família, cara, era um dos melhores alunos da sala, dos 3. Por quê? Porque meu pai era rígido. Mas por que eu tô falando isso? Esse movimento da educação, né, de uma maneira ou de outra, Guilherme, eu tava nesse ambiente ali, e nada de vendas, cara. Eu tava assim, poxa, eu vou estudar. Aí, meus irmãos, tinha essa redação da IPTV, essas coisas que eu não lembro hoje. Na escola. Todos eles, cara, passaram. Enem, eu fui, eu não sei se era top 3 da cidade, uma coisa assim, 2 vezes lá no Enem. E aí eu queria fazer faculdade. Eu passei na Unicamp, eu acho que era administração, economia, não lembro, nem sabe quando você dá um reset, assim. E não podia ir porque não tinha grana pra ir. Meu pai falou, não dá, você tem que continuar ajudando em casa, e como que eu vou te sustentar lá? E não dá, e eu abandonei todo o sonho, assim, de faculdade. Até meus 18 anos, eu fiquei nessa vida mais braçal ali, operacional, trabalhando,
trabalhei numa empresa de evento corporativo depois disso, aí vai chegar nas vendas, ó, improvável total. Chama IMAP, não sei se vocês conhecem, o Lucas Betete. Poxa, trabalhei 3 anos lá, dos 18 aos 21. 2 pessoas que me inspiraram muito lá de Cravinhos, né? O Lucas Betete, eu trabalhava com ele, passando cabo, pendurando projetor. Uma operação mesmo. Eu sei fazer, óbvio que eu não vou lembrar, mas se eu pegar eu faço. Tinha 9 pinos, né? Para criar o RGB. Você falou de RGB. Eu plugava o cabinho na cor errada, ficava verde a tela, aí tinha que desplugar, eu soldava, passava fita, fazia evento corporativo. E lá, cara, eu vi o jeito que o Lucas tratava as pessoas, eu falei, caraca, ele era meu vizinho lá em Cravinhos. Aí um dia ele começou um carro, depois uma caminhonete, aí ele saiu do lado da casa, que o estoque da empresa era ali, veio para Ribeirão Preto. Aí eu pedi para trabalhar com ele, falou, cara, você tem que fazer 18 anos. Fiz 18, me contratou, porque um amigo meu que jogava futebol comigo me colocou lá, porque ele trabalhava junto com o Lucas também. E eu vi aquilo, aí eu vi ali um vendedor. E uma vez eu perguntei para ele, falei, cara, e aí? Como que você constrói isso aqui? Cara, vendendo, relacionando. Tanto é que quando eu saí de lá, eu tive um espelho que nos eventos era muito bancário, muito evento de banco ali. Aí meu sonho nasceu ali, ser palestrante, né, e bancário, uma das frentes. Mas aí, dessa pausa aqui... Que é bem diferente. Bem diferente. Bancário, é o extremo. Não, porque eu via todo mundo feliz, sorrindo, Sim. palestrante lá na frente dos eventos corporativos. Não era festa, era só corporativo. Cara, eu olhava aquilo lá e falei, meu, é isso. E o Lucas falou, cara, vendas, eu via. Ele chegava para alugar um projetor, uma televisão. Ele saía de lá com um negócio, com 20 vezes mais coisas vendendo para o cliente. Eu olhei ali e falei, caraca, o negócio é isso, velho. Que tirou ele da pobreza. O Lucas veio da classe média baixíssima também ali. A família dele muito coerente também, educando ele. E, cara, o cara saiu hoje, é um dos maiores empresários desse segmento no interior do estado de São Paulo. Que legal. E outro cara é o Carlos Quirino, que eu até falei com ele esses dias também, meu padrinho de casamento. E ele é vendedor desde os 18 anos. Que aí eu estou respondendo sua pergunta aqui com a minha vida própria, né? Ele, um dia, jogando... Eu era zagueiro, eu era lateral esquerdo, aí fui ganhando peso, né? Volante e zagueiro, né? Cara, eu era esforçado, era capitão de time, eu sempre... Aí vai chegar nessa questão da liderança que me ajudou onde eu tô hoje. Mas eu jogava esses campeonatos, essas taças, esses campeonatos... Eu era amador, nunca fui profissional. Cravinhos era muito forte. Um time bom, muito forte. Foi forte. Só que o mais legal de Cravinhos eram os campeonatos amadores, que todo mundo aqui ia pra lá também. E o nosso time... que o Carlos Quirino era treinador, na época, ele traía todos os caras que foram profissionais ou que eram melhores aqui de Ribeirão, ele levava para esse time, e óbvio, ficava fácil jogar. Eu era esforçado, os caras bons, poxa, eu deitava lá, né? Era esforçado. Aí, esses Júnior dias... Fernandes veio aqui e falou muito também dos times lá. O Júnior eu conheci no salão. No salão. No salão. A gente conheceu, jogamos junto lá na época. Mas é tudo amador, né? Que o Júnior quase ficou profissional, ele chegou a jogar. Meu irmão também jogou no comercial. Mas, voltando aqui, quando eu olhei pro Carlão, eu falei assim, na casa dele, que pra mim era uma... Eu olhava assim, eu falei, cara... Eu tinha uma moto fã, uma caixinha atrás dela assim, né? Naquela época. E eu trabalhava na IMAP, aí eu ia lá com a motinha, né? Subi a pista, que eu já morava em Ribeirão, jogava 3, 4 campeonatos de semana. Aí um dia eu perguntei pro Carlão, falei, cara, como que faz pra... Como que você chegou na sua vida? Como que faz pra chegar nesse nível que você chegou, cara? Aí ele respondeu, tanto é que a gente emocionou junto, cara. Foi aniversário dele semana passada, quinta-feira, eu liguei pra ele. Um puta cara. E ele não sabia, nunca tinha falado isso pra ele. Eu falo em podcast, quando me faz essa pergunta, eu cito ele. Eu mandei os 8 podcasts, os últimos que eu tinha. Falei, cara, sempre eu cito. Dos 50, eu sempre cito, mas ouve esses 8 aqui. Ele olhou pra mim, ele falou, Guilherme, senta aí, cara. Tava eu, o Jorge De Ross, que jogou muito também, o Jorge de lá, o Camilo Andrade e o André Espanó. Nós 4 ali. E o Carlão, a gente sentou lá, comendo macarrão, lembro até hoje, cara. E aquilo lá pra mim era coisa de rico, cara. Um negócio muito assim, é diferente, né? E, cara, aproveitando pra comer na casa dele. Eu falei, pô, essa casa, né, é diferente. Aproveitar. Aí, senta aí, cara. Ele falou, velho, eu não sei fazer outra coisa, Guilherme. Eu falei, o quê? Cara, desde os meus 18 anos, só sei vender. Ele vende produto veterinário pra boi, essas coisas. É parceiro de outras empresas ali, aqui de Cravinhos também. Representante. Ele tem uma empresa com tinha na época mais de 100 vendedores, né? Ele começou vendedor e virou dono dessa empresa. Legal. Vende no Brasil inteiro, muito conhecido. Tocantins, essa galera. Ele viaja o Brasil inteiro, assim, conhece todos os fazendeiros. Caramba. E aí eu olhei aquilo e falei, cara,
Meu chefe falou isso. O cara que é meu técnico aqui falando isso, e é um amigo. E aí eu falei, cara, eu vou virar isso, né? Vou virar vendedor. E aí, respondendo, cara, eu não era vendedor. Você era até tímido. Muito tímido. Cara, primeiro beijinho meu, 18 anos. Primeira namorada, 21 anos. Sim. Namoradinha. Eu conheci minha esposa com 23, tô com ela até hoje, né? Então, assim, era muito tímido. Dentro do campo, amador, brincando. Quando eu tava lá com os meus amigos, cara, é entre eles, a segurança. Ambiente que você já tem segurança. Se eu chegasse, se você me cumprimentasse na rua, às vezes eu baixava a cabeça, cara. Muito tímido. Na escola, tímido. Era o cara quietinho lá, meio franzino e tal. Ficava lá. E aí o esporte, ele me dava essa segurança ali, o poder de falar, cara, aqui ninguém vai me julgar. E eu não sabia que vendas era mais sobre você resistir ao julgamento e se aprimorar nas ferramentas do que isso. Né? Então, cara, não tem dom, não tem nada. Tem gente que tem facilidade, só que tranca esse cara 42 anos dentro do quarto e não vira vendedor. Então, essa é a história real de um vendedor. Disciplina ali, perseverança ali, não é difícil. Top. Vou pegar um gancho na história que você falou. Você falou várias vezes sobre a educação do seu pai, né? Ali, você falou da educação até do seu outro amigo que era familiar. Antigamente, o empreendedor, ele tinha ali a visão do patrão. Então, quando o cara ia começar um negócio, ele pegava pequenininho ali, uma vendinha, olhava o patrão muito rígido, aí ele criava a vendinha dele também. Hoje em dia, os empreendedores estão mais, vamos chamar, com mais conhecimento, tem mais ferramentas, é mais humanizado. Qual que é o seu ponto de vista? Era mais fácil, hoje é mais fácil, e o que tornou isso, se é bom, se é ruim, que eu vejo assim, hoje, na parte do empreendedor, tá mais Nutella, vamos dizer, mais cheio de dor nas coisas. Então o cara desiste fácil, o cara migra muitas coisas pela facilidade, pelo urgentismo que o cara tem. Antigamente não, o cara pegava para fazer aquilo ali e, pô, eu conheço empreendedores, 60 anos com o mesmo negócio. Hoje não, ele começa primeiro... dificuldade que o cara tem, ou ele muda, ou ele encerra sociedade. Eu queria seu ponto de vista sobre isso, de empreendedorismo. Tá. Eu acredito que assim, tá saindo um livro também, a gente vai lançar dia 24 de março, o livro da Funil, né, junto com alguns franqueados. Inclusive vou estender a vocês dois convites para estar lá na convenção, vai ser no Ribeirão Shopping, 60, 70 pessoas, com minha franquia nova, essa nova, da Funil de Vendas. E vai ter esse livro, e tem um livro que eu estou finalizando, que talvez vai sair lá também, mas eu acho que não vai dar tempo, que chama Romper para Crescer. Legal. Você não precisa ser fundador para ser dono do negócio. Que aí, de novo, é a minha história. Eu, Guilherme, eu só fundei uma contabilidade, né, que a gente está estruturando ela com um sócio meu que opera, e a gente vai franqueá-la daqui 2 anos, que eu sou apaixonado pelo franchise, né? Então, é um negócio que mudou minha vida também, a gente pode falar disso. Só que o cara não precisa ser fundador do negócio, ele não precisa, de fato, ser dono do negócio ou nem ter virado sócio para ele ter a cabeça de dono, né? Então, eu acho que o acesso, óbvio que não existe certo ou verdade, mas o acesso à informação parece que hoje está mais assim, mas na minha visão sempre foi assim. Pelo quem eu converso que é mais antigo, tudo. A questão é, hoje, o acesso à informação faz você vender sua empresa. Por exemplo, tem franqueado nosso de várias frentes e, cara, o cara pegou a empresa do zero, fez ela valer 600 mil reais cada loja, vendeu por 1.8 milhão, tinha 3 lojas. Pô, o cara investiu, sei lá, 1 milhão, vendeu por 1.800 em 2 anos. Ele fez o negócio. Você faz isso. Hein? Não necessariamente ele desistiu. Ele acessa a informação, fez ele aprender sobre equity, fez ele aprender sobre geração de valor. Mas eu percebo que, assim, sempre existiu isso. E hoje está mais potencializado porque as pessoas expõem. Eu acredito que hoje, cara, e aí independente, né, do que as pessoas acreditam de governo, de tudo, eu acho que na minha época, e eu falo de educação, que para mim tudo é educação. O que mudou minha vida foi educação. E não foi lá ficar estudando tabuada, isso não. Foi educação alinhada entre o cara da sala de aula, o cara do tatame, o cara do treinador e minha casa. Então, acho que é uma sinergia educação, que assim, por exemplo, cara, você colocou... Meu filho faz karatê. E aí tem o de 3 anos, tá começando, só finge, né? Quer ficar só brincando lá. E o outro tá com 5, vai fazer 6 anos. Aí ele já tá mais espertinho ali. Eles começaram esse ano a fazer, recente. Eles faziam natação, outra coisa. Vou até pra natação ou karatê, independente. Cara, o professor, quando minha esposa tá lá com ele, ou quando eu levo ele, eu olho, cara, ele dá um esporro nele lá de verdade. Não, mas
É pra dar, pode dar. E Tá aí o no pai professor ou tá na mãe ali na frente. tem que dar. Faz Só parte que eu da- percebo que da tem educação. professor que não fez isso. Porque a mãe não quer. Não olhou com meu Ou filho, seja, não. é educação. Aí vamos para empreendedorismo, cara. Meu, tá formando, devido à política pública, tudo que a gente sabe que tem, cara, tá formando um monte de gente fraca mentalmente. Tá formando a gente, por exemplo, dependendo se você bater no seu filho hoje, que óbvio, eu não concordo com isso, né? Mas meu pai, em algumas vezes, muitas vezes ele me bateu, mas era o único recurso que ele tinha. Hoje você sabe os traumas que geram quando bate. Acesso à informação de novo, educação. Cara, se tiver que dar uma palmada, eu dou. Se tiver que fazer alguma coisa, eu vou dar. Só que se o cara olhar, vai falar, eita, a criança, tem pessoas que eu conheço que tem autismo, sabe, tem alguma coisa. Cara, às vezes a pessoa vai ver que a criança tá gritando no restaurante, a pessoa vai começar a achar ruim. Falei, cara, cada um tem uma vida, cada um tem uma coisa, cada um tá passando por uma situação. Só que todo mundo tá julgando muito hoje. Hoje a criança, o adolescente, e naquela época também era assim, mas hoje com essa, na época, né, na escola, cara, eu lembro que a professora, Dona Romilda, eu acredito que ela esteja viva ainda, Dona Romilda, tô ressuscitando todos os meus professores, cara. Ela tinha uma régua, e ela dava, não forte, que na época do meu pai ele fala que era forte, ela chamava assim, um totozinho na minha mão, assim, conversando, Dona Fátima, dando um totozinho na minha mão. Eu olho assim, cara, eu olhava assim, né, eu tinha 9, 10 anos, terceira série. Eu olhava e falava assim, caramba, cara, Sabia eu preciso que prestar alguma atenção. coisa- Eu não via que não tava me batendo. Sabia E ela, que alguma coisa... Chamando a atenção. mas é chamar, ela fazia assim, Flávio, na mesa, no dedo. Olhava, alguma coisa. Agora, cara, faça isso hoje. Você vai preso, Nossa cara. Senhora. Quando E eu pra mim é comecei- isso que é o erro, né? Quando eu comecei o judô, isso vem da educação, né? E da liberdade que o meu pai e minha mãe dava para o meu professor me ajudar na educação, porque o esporte, eu acredito muito no esporte como educação, né? Meu professor falava assim, o meu pai falava assim, sei, se precisar bater, pode bater. E sabendo, confiando no professor que não ia espancar meu filho. Isso faz parte da educação, né? Você falando de educação, chegou um momento na minha vida que eu estava muito perdido, né? Eu fazia várias coisas. Eu tinha academia, eu tinha isso, eu tinha aquilo, eu tinha vários negócios acontecendo. E aí eu falei, eu tô perdido. Aí eu fui ver a minha história, né? Fui relembrar a minha história. Aí minha avó foi professora, minha mãe foi professor, meu pai foi professor, a minha irmã chegou a fazer magistério, deu algumas aulas, o meu irmão chegou a ser professor, e eu sou professor desde os 13 anos de idade. Eu falei, quer saber? Essa é a minha missão. É ser professor, é educação. Acredito muito na educação, acredito muito como... Já que a ferramenta que eu tenho é a luta, acredito muito que o tatame consegue educar, né? E você fala muito da educação. Como é que é essa história de entrar numa franquia? Você gosta muito da franquia e tudo mais? Eu tenho uma franquia, quer dizer, eu sou um franqueado da Boali, né? Legal. As eu três te vi, Boalis, né? Lá na Boali a gente se viu aquele dia. As 3 lojas aqui são minhas. Então, assim, eu vejo muita diferença entre eu ter a minha academia, tomar a minha decisão e ter a Boali. Se não fosse uma franquia, eu nunca trabalharia com comida, porque Isso não é meu know-how. Isso. Não sei, Flávio, sabe cozinhar? Eu cozinho o que eu gosto. Eu não sei cozinhar a comida da Boali. Só que vem todos os processos redondinhos, facilita demais. Demais. Conta um pouco aí, como que é? O cara que ele quer Abrir uma empresa. Ele quer abrir uma empresa. Ele já tem que pensar na franquia, porque a Boali, quando eu conversei com o Rodrigo Barros, o dono da Boali, ele falou, não, a Boali já começou como franquia. Então isso facilitou muito a gente. É muito difícil a empresa que não começa pensando como franquia, depois vai franquear? Só um ponto, até para que você pegue gancho nisso. Explica para o público o que é uma franquia e qual que é a diferença entre uma franquia e uma empresa própria, e aí você senta a lenha. Show de bola. Só nessa, que tá totalmente ligado até a pergunta dele, né? Isso, né? Você falou, poxa, hoje a galera tá muito Nutella, tudo. Eu acho que tudo é educação. Então, o empresário que ele desiste de um negócio sem ter gerado um valor nele, talvez, cara, ele foi educado e entendeu que aquele negócio não fazia sentido. Agora, eu acho que a sua pergunta estava muito em cima, que talvez esse público que eu tenho convicção, que é aquele cara que só reclama, só terceiriza a culpa, tudo. Para mim, isso é o jeito que ele foi criado, é o jeito que ele não quer ser reeducado.
Porque também ninguém é dono da verdade. O cara vai sendo reeducado. Eu sou assim, eu tô aqui com vocês, cara. Poxa, tem coisa que eu saio daqui confrontado, Sempre aprendendo, né? Poxa, você falou, 42 anos aí, tatame, aí eu saí aqui, eu falei, caraca, velho, por que eu fiquei eu ganhei 32 quilos, eu vou chegar na sua resposta aqui, de 16, que eu abri a virilha 1,5 cm, jogando amador, eu joguei em 2 dias o campeonato lá, amador, trabalhava 16 horas por dia, imagina, maluco, né? Aí eu fiquei sem jogar futebol 1 ano, sem fazer nada, academia, sem fazer nada. Cara, eu ganhei 32 quilos em 18 meses. E depois tô numa luta, perdi 20 já disso, eu tenho que perder mais 10 quilos, entre massa, tudo. Eu tô numa luta constante. Sim. Aí, cara, eu tô saindo aqui confrontado. Você me educou, você não percebeu. Aí, ou seja, minha mente é de educação. Aí eu peguei a informação aqui. Se eu vou sair incomodado com isso e falar, caramba, cara, eu vou te perguntar coisa depois. Legal. Eu sei que eu posso aprender alguma coisa. Eu falei, cara, mas e aí? Por que nesse pilar aqui eu me descuidei e alguém foi tão constante? E eu sei que tem gente constante, mas quando você tá com a pessoa próxima, a pessoa te fala, ela tá te educando. Então, eu acredito que as pessoas não estão só assim, elas estão educadas assim. Hoje em dia, você liga a internet, parece tudo muito fácil, é um monte de gente mentindo, é um monte de gente que não fala de fracasso, é um monte de gente que fala que... Só as belezas, só. O cara vem de fumaça. Cara, posso falar? É RP Fitness, né? Isso. Cara, é só abrir uma academia da RP Fitness, cara, não precisa trabalhar. Cara, você vai faturar. Cara, tranquilo. Cara, você que não vai vender. Você que, chegou a folha de pagamento, arruma fluxo de caixa. Cara, então olha só, as pessoas estão sendo educadas a serem frouxas, a serem fracas. E se não tiver um ambiente que te educa, e se você não tem, você tem que buscar, cara, aí é onde as pessoas estão se perdendo e a gente pode se perder se não tomar cuidado. Quanto à questão do modelo de negócio, eu acredito que assim, vou falar por mim, Guilherme, né? Eu fui executivo de várias frentes, né? Como eu falei, eu trabalhei tanto no comércio, né? Em evento corporativo, realizei o sonho de ser bancário, abri consultoria. Você foi bancário também? Fui bancário. Eu tenho maior trauma de bancário, meu, porque meu pai foi bancário a vida toda, ele chegava muito estressado depois do banco. E por isso que eu não quis continuar a ser bancário. Mas tem amigos meus que são super felizes, é que você falou, é o seu legado, é o que você quer. Perfil também e tudo mais. E, cara, fui bancário, tive consultoria tributária, trabalhei em contabilidades, já fui do mercado imobiliário, fiquei 5 anos no mercado imobiliário, tive imobiliária, trabalhei em grandes consultoras aqui. Conheci a Inova Company lá atrás com o Júnior, jogando futsal, aí depois conheci o Luiz, virei sócio das escolas, virou Vox2U, depois virei sócio da franqueadora, vendi as ações em 23, o Luiz comprou minhas ações lá que eu era sócio, eu era o diretor comercial nacional lá, não estou mais na Vox, que era a sua pergunta. Tem a contabilidade que é a Rambayex hoje, junto com o Fábio Coara, a gente está estruturando para virar franquia também. Tô com a funil de vendas. Por que eu fiz um sintético de tudo isso, cara? Porque pensa que eu não tivesse vivido nada disso. Eu sou executivo, tenho lá meus 500 mil reais de reserva e meu fundo de garantia e quero abrir um negócio. Eu vou sair do banco, vai. Sim. Cara, o cara vai quebrar a cara. Não, isso acontece muito, né? Mas probabilisticamente ele vai, se ele... é muito grande. Porque ele tá numa frente que sim, ele sabe vender, talvez. Ele tem todas as habilidades ali que ele acredita que precisa. Só que se ele abrir um negócio do zero, que também eu sempre inspiro a pessoa a abrir, porque eu vou dar um exemplo, cara. Se meu sócio não tivesse aberto a funil de vendas do zero, hoje não teria franquia. Se o Júnior e o Luiz não tivesse aberto a Inova Company do zero, não teria franquia. Então, cara, você só tem que entender que quando vai abrir uma empresa do zero, você tem muito mais risco. E você vai ter que se educar. Por isso que eu falei que tem tudo a ver com a educação. Você vai ter que se educar, você vai ter que pegar a referência lá. Poxa, finanças. Quem que é o cara de finanças que eu vou procurar? Eu vou ler um livro. Cara, economiza tempo. Vai fazer uma mentoria. Você tem 500 mil, né? Então vai lá. Você tem que, eu tô suponhando que o cara tem 500. Perfeito. Quem que é o cara de finanças? Quem que é o empresário que eu vou falar do meu setor? Cara, quem que é o cara de vendas? Quem que é o cara disso? Ou quem que é o empresário que eu quero falar para ele me ensinar essas coisas? Vai resumir, é o que você faz com o mestre do tatame. O cara encurta o caminho do cara, ele fazer sua mentoria. Já bateu cabeça, só então, vai assim, aprender. O cara que ele quer ter uma escola de educação, de vendas, se ele abrir do zero, ele pode ser até que ele tenha sucesso, mas a probabilidade é menor. Eu gosto de falar de tempo.
né? A probabilidade eu falo que sempre é 50-50. Por quê? Cara, tanto de dar certo ou de dar errado. Sempre 50. Só que o tempo, por exemplo, para funil de vendas, ela tem 14 anos, cara. Virou franquia porque eu me tornei sócio e eu tô franqueando ela. Porque meu sócio não tinha esse know-how. Aí eu entrei com 33% lá, somos 3 hoje, né? Cara, a gente tá fazendo esse negócio acontecer porque eu tinha esse know-how. Só que se os caras não tivessem ralando 13 anos, que quando eu entrei tava com 13 anos, cara, eu ia ter que ficar testando um monte de coisa. Quanto tempo que eu ia poder franquear? 2, 3 anos, que é o que tá acontecendo com a contabilidade. Então, assim, o período de maturidade, ele é maior do que uma franquia. Então, assim, o que eu sempre indico para todo mundo? Pode ser que nessa geração, ô Salles, que as pessoas são mais imediatistas, elas Não quer levar. desistem antes. Aí acontece Leva a pergunta que ele fez. Tá totalmente sinérgico a conversa, porque ele falou que as pessoas desistem rápido e tudo. É que elas não querem ser educadas. Elas querem as coisas rápidas. Não quer pagar o Não preço quer pagar do o processo preço. também, né? Cara, teve época lá, meu, que, tipo, poxa, Luiz e Júnior lá, se ele for, já vieram aqui. Eu Já sei que o vieram Júnior os veio, dois, o Luiz os veio dois, também. os dois. Legal. Cara, meu, teve no começo lá que eu, da escola ainda, cara, 10 meses sem receber R$1, nós 3. Depois, no meio da pandemia, não precisa nem falar disso, Eu cara. imagino. Meu irmão, foi coisa que se olhava assim, cara. Aí eu tava ficando bem de saúde, eu potencializei minha ansiedade, perdi o equilíbrio emocional pra cuidar daquilo. Entrava nas lives lá, cara, super enérgico, das 7 da manhã às 11 da noite. Aí depois eu olhava assim pra minha esposa, cara, pô, vendendo carro, vendendo todos os bens, vendendo tudo. Falei, cara, vai dar certo. Cara, se eu não tivesse vivido muitas outras coisas, eu teria desistido assim fácil, Sim. cara, como várias pessoas. E, enfim, aqui é um cenário muito, muito atípico também que a Você gente passou, né, acredita cara? que por você ter vindo de uma família numa situação financeira bem precária, não sei se a palavra é ideal, mas eu acho que sim até, né? Porque para ter 11 R$300 por irmãos, cabeça, né? Você fala. é o difícil, custo. né? Te ajudou a ser mais... Eu acho que ajudou. A gente fala no jiu-jitsu mais casca grossa É, ali. eu acho que ajudou. E tem o outro lado que é o que eu tô descobrindo hoje, que potencializou alguns outros desafios que eu tô resolvendo agora. E eu acredito também que você não tem culpa de nascer numa família rica nem pobre. E o cara que nasce numa família de berço de ouro, ele vai ter sua dificuldade também, porque ele nasceu na família de berço de Todo ouro. mundo né, tem meu? sua dificuldade. Todos. É que às vezes a gente Você não também, quer porque olhar, às vezes a mas gente todo fala, mundo tem. cara é mó playboy. Pô, mas nasce na vida Imagina a dele. pressão desse cara. Eu não nasci, eu falo, meu filho, eu Seu espero filho quando nasceu, ele tiver não, mas ele 18 anos, ele já nasceu numa situação melhor do que a sua. meu filho não vai passar o que eu passei, isso eu tenho certeza, né? E aí, cara, imagina a pressão dele. Agora, imagina a pressão do cara que é bilionário, o filho dele. Óbvio que o cara vai se preparando, mas no fundo, todo mundo é pressionado todo o tempo. Pega as filhas do Silvio Santos, por exemplo. O ambiente que ele tá, na minha visão, na escassez ou sobrando Na muito, mudança. ou o jeito que ele busca se educar é o que vai mudar. Sim. Então, se for, o que eu sempre oriento para as pessoas? Cara, abrir do zero ou comprar uma franquia? Cara, depende do seu know-how. Quer abrir do zero? Saiba que não é do dia para noite. Que eu oriento todo mundo a abrir do zero. Só que assim, poxa, cara, quer saber, meu? Eu não domino isso como você falou da Boali, que é cara, eu sou apaixonado pela Boali lá. Pô, que legal. Eu bom vou demais, direto né? lá, então não sabia, pô, tô ajudando. Aí, Que legal. tô ajudando. Não, é isso aí, sempre cara. bem-vindo. Muito Isso bom, aí, cara. A é gente isso vai aí. lá, leva todo mundo quando vai comer um negócio mais É que o negócio é saudávelzinho bom lá. também. Bom. É bom demais. É Produto saudável é bom. e bom. Só que Não, pra chegar produto é naquele sabor, cara, quanto tempo demorou? Ou quanto tempo vai demorar pra descobrir um novo? Então, cara, a franqueadora, ela tem isso. Então, ele falou, pô, não é meu mercado, né? Poxa, ao invés de deixar o dinheiro no banco, ainda mais no dia de hoje, ou ter risco de umas ações, cara, abre negócio. E a franquia te dá uma rentabilidade maior, probabilisticamente, que pode dar mais problema. rápido. E mais rápido do que você deixar o dinheiro lá. Abrir do zero também, muito mais que uma franquia, ter Sim. seu próprio negócio do que uma franquia. E Então, às assim, vezes foi um mercado que eu sempre quis ter. olha aí. Olha que loucura, eu sempre E quis. tem sinergia com você, Eu saúde, falei, né? Sinergia pô, eu total queria ter um com o negócio restaurante, que eu tem. fui sócio do Adriano Rondinelli, que abriu o Santé. TUI, mas eu não estava na operação e eu não era o meu know-how. Meu know-how era academia. E aí a franqueadora me deu essa oportunidade, né, meu? E eu acho que assim, a franquia, cara, quem que eu indico comprar franquia? Cara, franquia, você economiza tempo, que é o bem mais valioso hoje em dia? É tempo. Então eu indico todo mundo comprar franquia, seja qualquer uma, seja do meu concorrente, seja um cara da sua cidade que tem uma franqueadora. Cara, investe numa franquia, ao invés de deixar o dinheiro parado lá, porque qualquer momento ele pode sumir. Um caos instaurado na economia. Se você tem um negócio, você vai produzir dinheiro.
Você não vai depender de um terceiro produzir dinheiro para Ô, você. Salles, mas o cara que compra uma franquia, explica pra ele o seguinte, não é comprar uma franquia, chegar no final do mês, Pegar o dinheiro. pegar o dinheiro. Como que vocês fazem uma pré-seleção ali Como dos escolher bem uma franqueados? franquia Eu também. acho que cada franqueadora tem o seu... Aqui tem duas... sua frente. Tem duas vertentes. Uma, como escolher uma Como escolher franquia, bem uma franquia. e como você, como franqueadora, escolhe um franqueado. Perfeito. Tudo parte do Não sei se ponto escolhe, que... né? Seleciona. Né? Seleção, né? Então, assim, cara, abrir franquia ou ter negócio próprio? Eu abriria uma franquia se eu não tenho know-how. Eu abro o negócio, eu tenho mais coragem, tenho fluxo de caixa. Tá Ponto, respondido. acabou. Ponto. Quanto à questão da franquia, aí entra no funil de vendas, né? A primeira coisa é você descobrir quem quer ser o ICP. Então, tem gente que fala PIC, enfim, que é o perfil de cliente ideal. Ali, PCI, enfim. Cara, quem que é o perfil de cliente ideal? Meu perfil de cliente ideal é o franqueado tem que viver 100% operação. O franqueado pode ser investidor. Você vai desenhar os bonequinhos ali. Eu desenho a Maria, José e o Pedrinho. Aí dou nome para os caras, né? Eu vou lá e coloco as características dele. Então, eu já tenho, constrói a persona. Então, eu falei, esse é o perfil. Aí eu começo a prospectar em marketing, eu começo a trabalhar meu network, eu começo a trabalhar palestras, podcast. De novo, funil de vendas. Fui lá e gerei a demanda. Gerei demanda, cai no meu SDR, ele faz a qualificação. Na qualificação inicial, tem duas perguntas. Você fala sigla. Porque às vezes tem gente... Explica, porque tem gente Boa. que eu também não sei. Perfeito. Não é da minha praia aí. Boa. E tem um monte, né? Precisa educar. Tem muita sigla. Isso. Então, assim, é o pré-vendedor. Vamos resumir. Pré-vendedor. SDR é o pré-vendas, é o time de pré-vendas. Vou chamar de pré-vendedor para ficar na linguagem mais comum. E eu até evito ficar falando sigla, mas às vezes solto uma sigla. Assim, Natural cara, ali. caiu pro meu pré-vendedor esse lead lá no CRM, ele vai ligar para ele ou falar pelo WhatsApp, enfim. E ele sempre faz algumas perguntas. No meu caso de hoje, tem duas perguntas. Primeira, a gente descobre a experiência dele. Se ele nunca trabalhou na funil de vendas com treinamento, com palestra, consultoria, se ele não é gestor, diretor ou líder comercial de uma empresa... o cara fala, eu sou contador, mas você já trabalhou com vendas? Não, então você não tem perfil para ser meu franqueado. Só se você tiver um sócio com esse perfil que eu acabei de falar, e ele vai achar um sócio. Pronto e acabou, ponto. Bom, aí tem um segundo que é o financeiro. Então assim, cara, você tem isso disposto para investir ou você consegue levantar isso? Não. Não, mas se a pessoa Pronto, não acabou. tem esse perfil, não tem um sócio, Acabou. Valeu, amigo, obrigado. Acabou. Mesmo Aí ele eu falo, tendo vai se dinheiro. educando. O que você faz? Que eu já vendi assim, muitos. Nos Você outros dá a projetos jornada ali também. pra ele evoluir. Flávio, cara, gostei muito de você, cara, sua história é longeva, poxa, tá no esporte, acha um cara que você gosta, porque sociedade é um casamento, nesse perfil, aí a gente vai avaliar ele. Porque se você conseguir isso, você tem o capital, você não tem tempo e nem esse know-how básico, Sim. e aí esse cara vem. Aí eu junto os dois. Agora tem trago. que ser forte pra falar não Tem. na venda. Mas, cara, franquia aí vai na sua pergunta, né? Primeiro, eu defini o perfil de público. Cara, depois é pro meu time de vendas, tratar esse cara, tudo. Chega um momento que é a avaliação dele. Não, mas se a tua empresa tá começando e precisa de grana, e você falar não, você foi muito forte. Forte. E é o que a gente mais faz. Porque eu já errei falando muito sim. Nós quebramos uma empresa chamada Sense to Mind. Sense to Mind. É um puta produto. Você chegou a conhecer? Cheguei a conhecer. Cara, chamava MBC, Eu depois... quase entrei na sociedade da Olha Sense to aí. Mind. Então, glória a Deus, você não entrou, né? Então, tudo certo. Mas eu falo por quê, E cara? foi glória a Deus mesmo. Eu tava Total. fechando o negócio. Olha que loucura, sabe? Desculpa eu estar te cortando ali. Fechando o negócio, entrou um feriado, pá, e vamos almoçar depois. Então atrasou. Depois, quando eu fui almoçar, acabou não dando certo. Aí vamos a hipocrisia do mercado, ninguém conta isso. Aí os caras estão me chamando de maluco. Eu tô contando porque eu me valido contando isso. Tá no meu LinkedIn essa empresa. Tem gente que nem coloca isso no LinkedIn quando funda uma empresa e quebra. E era produto legal demais, a Não, vou ideia te é legal falar, demais. velho. Eu faço todo tipo de empresa de educação e estudo. Não tinha empresa. A gente vendia mais do que, posso dar nome aqui, né? Febracis e IBC. A gente vendia mais do que esses caras em Ribeirão Preto. Caramba. Toda semana tinha 70, 80 pessoas na sala fazendo Eu aula. ia entrar de sócio, aí demorou uma semana, 10 dias, o negócio vendeu tanto que valorizou a empresa. Aí eu já não tinha mais grana, eu isso. falei, pô, não, acho que não. Nós vendemos 67 em 10, 11 meses. Só que a questão Franquias? Era micro. era micro franquia. franquias, Era como né? se fosse um vendedor de cursos, o franqueado. E aí, nós erramos o modelo de negócio. Vou falar, vender para todo mundo. Cara, a gente foi vendendo, a gente era inexperiente. A boa intenção quebra uma empresa. E nós somos bem intencionados. Só que o que a gente ia rolar? Gestão financeira. Então não foi nada, tudo que falarem assim, né, cada um tem uma visão, existe 3 verdades, a sua, a minha, a verdade. A minha verdade é que eu tô falando aqui, gestão financeira.
não soubemos lidar com a gestão do franqueado. Se o franqueado tivesse que pagar à vista ou parcelado em menos vezes, nós não teríamos 67. Nós teríamos 5, 7. E aí, nós trabalhamos com cheque, antecipamos cheque, e hoje a gente conta porque quitamos essa dívida, né? Ali, é pública, isso, enfim. Não, e eles falaram aqui também, o Fernando falou também. Mas eu falo assim, tava tão pesado pra gente, cara, que a gente zerou em dezembro de 2022. Cara, uma dívida de 2 milhões de reais. Virou. Se tornou uma dívida de 2 milhões 240... Eu não esqueci o número. 2245. Em cheque. Antecipado. Quebramos. E aí? Cara, isso envolvendo agiota, aí a gente fala factor, que é bonito, mas é agiota. Cara, é o agiota. Agiota moderno. Cara, maluco, o que você fez? Errei, coloquei qualquer um pra dentro. Aí, graças a Deus que a gente perdeu um ano de foco da Vox, cara. Que puta aprendizado. Puta aprendizado, né, cara. E depois você sabe o que aprende aconteceu? Quem erra, né? O Junão vendeu a parte dele pro Luiz, foi tocar sua carreira solo. Inclusive, o Junão tá com 10 franquias da V5. Isso mesmo, 2 franquias da V5, né? Físicas e 10 licenciados, tá? Tô começando a arrebentar de novo. E com um projeto. É muito bom, né, meu? Cara, o Júnior pra criar produto nunca vi. Criar produto de. Cara, animal. E virou vendedor também bom agora, hein? E a didática dele também é incrível. Né? Mas olha só, cara. Ali naquele momento, né? Falando, a gente errou no projeto, vendemos para qualquer pessoa, não tinha um ICP definido. O que aconteceu? Deu problema. A Vox nós perdemos foco durante um ano. Então, imagina se a gente tivesse... Focado na Vox, hein? Não, assim, imagina se a gente tivesse focado mais lá. Cara, a Vox não existiria. Depois que o Júnior vendeu, o que aconteceu? Convenção, 6 e 7 de março de 2020. O que vocês lembram? Pandemia. Aí a história vocês já sabem, né? Mas, cara, foi um aprendizado. Então, escolher para quem vender e falar não. E hoje eu falo não, cara. Só que eu erro também. Por quê? Porque às vezes o franqueado vai se comprometer muito. Então, eu filtrei aqui e ele já está aqui. Depois passa por um conselho de sócio. Tem que ser 3-0 hoje no meu formato. Cada empresa trabalha de um jeito. Tá. Geral, tem franqueadores que a gente atende que eles têm conselheiros. Assim, cara, os sócios representam 70% e os colaboradores 30%. Tem nota. Não deu o peso mínimo, reprova o franqueado e tá tudo certo. Então, assim, cara, precisa de grana. Só que aí, não é regra também, mas o que sustenta no começo de uma franqueadora, geralmente é a operação própria da sua franquia própria. Porque, por exemplo, a minha franquia própria hoje, que era de Jundiaí, a gente vendeu uma em Jundiaí, eu passei pro franqueado, é Ribeirão Preto, né? Então aqui, cara, é o case de sucesso. Então aqui nós temos imersões trimestrais, nosso foco é em company, vende 7, 8 em companies todo mês. Eu falo pro meu franqueado que ele vai ter 20 a 25 mil de lucro se ele vender 35 mil reais. Aí você tá assim, por que a margem é tão alta? Porque é serviço e B2B. Cara, 60, 70% de lucro. Os franqueados felizes. Se você entrar no Instagram e ver eles falando. Os franqueados são meus melhores vendedores hoje. A Funil Ribeirão, a gente fatura de 80 a 120 todo mês. Por que eu não vendo isso pro cara? O que você acha, Flávio? Porque tá no começo do negócio. Quando um franqueado chegar nisso, aí eu pego e falo, galera, eu falo assim pra eles quando eu vou vender. A minha expectativa do primeiro ano é você faturar 400 e sobrar 220 para você. Do segundo ano é faturar de 500 a 800 mil. No terceiro, acima disso. Por quê? Você está ganhando maturidade e posicionamento na cidade. Agora, olha o meu resultado. Não segue isso, mas olha o meu resultado. Você pode fazer em um ano, se você quiser. Olha o tanto que eu trabalho, olha o tanto de posicionamento que eu tenho, olha o tanto que eu invisto. Mas eu não estou te procurando franqueado. E aí vai surgindo. Então, você escolher um franqueado, a primeira coisa é definir o perfil. E o franqueado, de fato, você vai ter que confrontar ele. E mesmo confrontando muito, cara, muito. Tem um cara que ele não tá indo bem na minha franquia da Funil de Vendas. Esse cara já me trouxe 2 franqueados. Agora, recente. A melhor franqueada do Brasil ele que trouxe. Porque ele sabe que não é ele. Ele acredita no produto. Não, e ele não tá executando o que tem que fazer. Ele ia fazer uma transição de carreira. E ele tá fazendo, né? Eu não vou expor o lado negativo, só que ele sabe disso, né, o Douglas? Ele falou, cara, eu vou fazer a transição, ele tá fazendo. E, cara, ele falou, velho, eu tô com o desafio da transição. Ele demorou um pouco mais, só que ele trouxe a Brenda que tá arrebentando. Legal. O cara é meu principal vendedor, cara. Por quê? Porque na venda eu alinhei com ele, só que eu vou errar. Tem pessoas que vão surgir, cara, que eu não filtrei tanto. Mas hoje uma coisa que eu peço... E a pessoa pode também, no meio do caminho, desviar por algum motivo. Tá tudo certo. Não, e vai ter gente que às vezes vai falar assim, como eu. Cara, a Vox estava com 160 lojas, valuation no teto, os 4 melhores meses. E eu fiz um tratamento para sair, eu ia tirar um período sabático. Eu fui convidado pela Funil depois que eu saí da Vox de sócio, né, para tornar sócio. E na contabilidade a gente criou a marca depois também. Cara,
por que eu saí da Vox? As pessoas não entendem. E é uma coisa muito, muito intimista. Sim. Muito você minha. com você, Muito né? Não minha. adianta. E isso eu vou falar um pouco disso nesse livro aí também que vai lançar. Então, o que eu quero dizer, a hora que as pessoas mudam de ideia, mas quando você vai vender uma franquia, você tem que ter responsabilidade. Só que o cara que compra tem que ter responsabilidade. Porque no contrato que ele assinou, você deve ter lido os contratos lá, cara, tá falando, velho, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você... Aí o franqueado, eles começam, e faz parte, porque o empreendedor faz isso, que é o que você deu o nome de Nutella, que eu gostei. Ó, meu franqueado, né? Eu que tô falando que você é Nutella, não, viu? Mas o cara que não segue, cara... É o Marco, ó. A culpa é minha agora, hein? Mas, cara- ó, faixa azul de jiu-jitsu dos brabo aí, hein? Ô, Flávio, olha só, cara, o cara começa assim, ó céu, ó vida, ó glória. Ah, cara, aqui na minha cidade... Ah, mas... É porque aqui é diferente. Você já Cara, escutou isso desculpa, também? Boali, todo mundo come. Óbvio, tem cidade que é mais cultura das coisas saudável, da pessoa ter o delivery Ambientes ali. diferente, né? Tem cidade que o franqueado ele vai falar, cara, essa cidade tem potencial, só que você vai ter que implantar a cultura. Implantar a cultura. Você vai ter que ser disruptivo. Desmatar aí. Ou seja, tá errado vender pros dois caras? Não. Não, Só que mas se esse cara... seja transparente com ele. Se o cara comparar com... Eu vou dar um exemplo. Ribeirão, eu acho que é uma das melhores. Né? Acredita ali no Ribeirão Shopping? Ribeirão Shopping. É, pode ser, né? Uma das melhores Isso. ali. Cara, se abrir em Cravinhos, que é do lado. Tem Cravinhos? Não, Ou não? Nem vai abrir. É, um Por exemplo. caso que não tem... Não tem um Fizeram público. estudo, não tem um perfil. Perfeito. Então, cara, vamos falar de Alphaville, São Paulo. Alphaville, São Paulo. Alphaville lá. Tem um perfil, tá? tem perfil. Vou dar um exemplo. Cara, vamos comparar. As duas cidades aqui são potenciais totalmente diferentes. Sim. Apesar de que ser muito bom. Lá, probabilisticamente, as pessoas têm mais consciência da questão saudável pelo ticket médio. Lá pode cobrar um pouco mais caro, não sei se pode. Tem um monte de coisa. O custo é maior. Aí eu vou falar, cara, se o franqueado ficar olhando assim, mas é que o outro... Não, cara, aprende com o E outro. lá eles fazem mais eventos com a Boali porque tá tá no no nicho do ambiente evento, aqui, no ambiente lá de evento. O exemplo que eu tô dando é que o franqueado, ele tem que se tornar ali um empresário, cara. E o franqueado não é empreendedor que fica criando o negócio. Ele é empresário. E ele pode ter a mentalidade de empreendedorismo e chegar lá pro Rodrigo, por exemplo, e falar, cara, posso testar aí? Cara, me ouve nisso, porque eu tenho certeza que, pelo que eu conheço de longe, eu não sou amigo do Rodrigo. Demais. Mas eu falo, cara, ele é acessível. Super Eu vejo acessível. as lives, eu vi ele no Mato Grosso esses dias, né, fazendo um vídeo. Falei, caraca, e nós somos Ele assim. vai em todas as lojas e ele escuta. Então, Eu vou te falar uma coisa que ele fez uma vez, um colaborador nosso, o Hugo, ele falou assim, nossa, Flávio, eu testei um produto aqui, achei legal, pus isso junto com aquilo, tal, achei gostoso. É mesmo? Falei pro Rodrigo, falou, mesmo? Vamos lá. Faz aí, deixa eu ver. Se ficar bom e o preço bater, o CMV bater, nós vamos pôr no cardápio. Que legal, cara. Então, e é super legal. Mas é dele, né, meu? Não é um personagem. Não, ele é é dele. dele. Pô, é dele. Só que aí nessa linha que você falou do papel do franqueado e do franqueador, tem um livro que chama Fator E. Só que bate pra caralho também. Tem que bater. Teve um dia que eu falei assim pra Mari, esposa dele, falei assim, ô Mari, Rodrigo conversou mais comigo ontem do que com você. Pô, me ligou todo domingo noite toda. Pô, tá Flávio, você viu? Tá certo. É. E aí o franqueado, eu vou dar eu como franqueado, eu nunca reclamo quando eu tô errado. Meu, eu tô errado, eu respeito o meu sei, eu falo. Sim. Pô, eu tô errado. Quem sou eu pra discutir Pra um ficar discutindo, assunto que ele tá certo? É. Ah, mas não interessa a hora que tá ligando pra mim, não interessa. Se eu tô errado, tá certo. o que ele Assume o falou. erro e corrige. Assumir. E já era. E Pronto, não erra acabou. mais naquilo ali. Pronto, acabou. Tem um livro, depois até, não sei se vocês conseguem colocar aqui, para quem quer conhecer sobre franquia, chama Fator E. Fator E. Fator E. Eu vou te mandar a foto depois Legal. também para você ter. Vamos colocar Que aqui. assim, todo treinamento de onboarding do franqueado ali, a gente fala naquela linguagem algumas coisas, né? E na universidade ali, sempre naquela comunicação. Que assim, o franqueado, ele passa por alguns estágios. E faz parte de passar. Que eu vou dar um exemplo de alguns deles, né? Primeiro, o cara, ele tá super motivado. Pagou a taxa de franquia lá, cara, agora eu sou negócio. Começa a falar ali e tal, tá com aquela energia. Beleza. Aí depois, tem uma das fases, ele começa a cair a ficha dele que tem que pagar o primeiro royalty. Aí ele olha, pô, cara, mas peraí, tá saindo do meu bolso um pouquinho. E isso não é numa ordem estática, tá? Sim. Ali. Depois ele começa, de uma maneira ou de outra, a ter alguns desafios no negócio. Porque ele é empresário. Se fosse, aí uma afirmação, isso é até importante, dar um corte e mandar pro cara que quer comprar franquia, cara. Se não houvesse necessidade de trabalho, não seria franquia.
o cara ia multiplicar facilmente as vendas. Loja Imagina, própria. você chega na Boalha assim, ó. Seria a Um mesada do cartãozinho. pai, chamaria mesada do pai. Poxa, cara, ia ser muito fácil, então não dá. Aí o cara começa a ver esses desafios, ele começa assim, franqueadora e tal, o marketing, o não sei o quê. Começa, pô, mas é que o marketing é fraco. o franqueado colocou um vídeo lá e tal. Ah, meu amigo postou uma cor roxa na Boalha, que é laranja. Imagina, laranja, né? Sim. Aí depois ele começa a falar assim, não, cara, agora eu vou fazer do meu jeito. Ah, eu não vou mudar a peça, mas, cara, quer saber? Vou colocar uma caixa de som e um trio elétrico aqui na frente da Boalha. Tá fora da cultura, mas ele fala, do meu jeito. Aí deu certo, às vezes dá certo. E tá tudo certo. Pode acontecer. Pode acontecer, e acontece, né, geralmente. Aí o cara começa a falar, sabe por que eu tenho sucesso? Porque eu faço do meu jeito. Aí ele fica rebelde. Já não preciso mais da Aí franquia. ele fica rebelde. Totalmente rebelde. Aí Vou a abrir minha franqueadora marca. vai lá e vai disciplinando, que é o que você falou que o Rodrigo faz, né, e tal. Cara, ele é duro. Tem que ser honesto, cara. Honesto é não pisar em ovos. Se eu te desagradar, de verdade, pode acontecer, velho, é pra te educar. Se você for me desagradar, é pra me educar, Guilherme, mas eu sou franqueado. Você tem que educar o franqueador também. Sim. Você tem que confrontar, desde que entenda os papéis das partes. Né? Brigam-se as ideias, as pessoas não, né? As pessoas têm que entender isso. Ataca né? o processo nas pessoas, né? É isso. E aí, cara, olha só, o último, que é o último step, é que o cara fala do nós. Ele fala, cara, quer saber, velho, a gente tá junto mesmo. Aí, todas essas fases que eu falei, que tá nesse livro, teve um franqueado uma vez da Vox2 que passou por todas elas com o Eric, que era o nosso consultor de negócio, que depois virou diretor. Hoje ele é sócio lá também da franqueadora, ele virou CEO agora. O Luiz virou presidente, ele virou CEO. Legal. Ele era diretor de operações quando eu estava lá, diretor comercial. E o Eric teve um franqueado que passou. O cara ligou de manhã pra ele, porque deu um problema no material didático lá, que é como se fosse o seu rap aqui, a rap Sim, que fala, rap. né? Tá ali. Cara, é um produto ali, que faz parte do kit do aluno. Uma coisa assim. Aí o cara ligou, bravo, que o outro brigando com outra escola e tal, e tal, e tal. No final do dia, o Eric conduzindo, o Eric muito bom ali de conduzir. No final do dia, o cara mandou um áudio pra ele, ou ligou, não lembro, falou assim, ô, Eric, te falar, cara, obrigado, velho. E me desculpa de manhã, eu tava com a cabeça aqui, você sabe. O cara tava aqui. Por que eu tô trazendo isso? Porque franquia é isso, cara. Ali. Mas o legal da franquia, eu tenho uma mensagem, eu gosto de matar cobra e mostrar cobra, né? Porque tem gente na internet que é tudo mentiroso. Eu queria que você lesse, não sei se você pode ler isso daqui. Marquinhos pode, eu não enxergo. Lê isso daqui, Marquinhos. Isso daqui é minha franqueada Brenda. Lê daqui pra... Ela postou hoje, parece que ela sabia que eu ia vir aqui e você ia fazer essa foto pergunta. pra baixo ou da... Da foto pra baixo. O que tá escrito na foto pra baixo, lê aí. Hoje estou tomando café com a fundadora da Fast Escova. Que é uma franqueadora. Legal. Ela está contando aqui uma vez, uma entrevista, perguntaram o segredo do sucesso da franqueadora. Olha isso. A resposta dela foi, em negrito agora a resposta. Ela falou, ela teve o zelo de colocar em negrito. Essa é minha tá? franqueada no grupo nacional da minha rede, tá? Nós somos apaixonados pelas nossas franqueados. E considerando a resposta dela, tenho certeza que a funil de vendas está no caminho certo. Coraçãozinho. Muito bom. Ou seja, isso, né? minha franqueada falando Prova social. isso daqui, cara, uma prova social. Prova social. E ela sabia, ó, 10h15 ela mandou mensagem aqui, é 11h40 agora. Então o que eu quero trazer cara, esse relacionamento aí de Sabe uma coisa franqueado. que é legal? A gente tá falando assim, relacionamento. Sou professor desde os 13 anos de idade, então tem mais de 30 anos. E para ser professor, você tem que ser apaixonado pelo processo de ser professor, de ser CIC e assim por diante, né? E vendedor também. Eu vi que você falou, pô, eu sou vendedor, eu sou apaixonado por pessoas. E agora a gente falou disso, né, meu? Que as pessoas são apaixonadas. Elas têm que ser meio que apaixonadas. Não pode ser, eu não sei. Mas para você se apaixonar, vou te dar um exemplo do que eu acredito, tá? Você casou lá com a sua esposa, vocês se conhecem desde os 23 anos e assim por diante. A paixão é do dia a dia. É isso aí. Tem que se apaixonar todo dia, né? E todo dia tem um esforço. Isso aí. E tem que se apaixonar até quando queima o feijão. Isso aí. Todo dia como se fosse o primeiro dia. É fácil, porra? Não é fácil. Não Não é fácil. Mas é todo dia se esforçar. É todo dia, cara. Todo Eu acho que dia. a franqueadora passa por esse daí, né, Passa. meu? É todo dia. Passa. Qual que é a maior dificuldade da franqueadora? Você como franqueador. Sim. Cara, a dificuldade maior que a gente tem é fazer com que as pessoas entendam e compreendam, que aí vai muito na comunicação e principalmente na formação de equipe. Quando eu falo dificuldade, desafio, é que a gente coloca muita lupa nisso.
Não quer dizer que não aconteça, porque você tá vendo esse tipo de depoimento, né? Que assim, a gente olha, cara, e a gente tá crescendo. Imagina, quando eu me tornei sócio em agosto de 23 e eu formatei a franquia até dezembro com os fornecedores, comecei a vender, eu vendi janeiro de 24 a primeira franquia. Nós estamos com 28 franquias, 25 no Brasil, 2 em Portugal, e a gente começou a operação na África agora, de educação comercial. A gente está estruturando para isso e nós vamos crescer. Agora, multiplicar líderes, cara, é um negócio que um ano lá eu formei algumas lideranças lá dentro. Então, até então, eu tô muito no operacional. Estava. Por quê? Porque empreendedor / empresário, no começo do projeto não é fácil. Ah, Guilherme, você já viveu 7, 8 anos numa franqueadora que você ajudou a desenvolver, que você ajudou a chegar em múltiplos milhões ali. Cara, mas a empresa é do zero de novo, apesar de ter 14 anos. Então, o desafio sempre vai ser formar pessoas, sempre vai ser vender a ideias para as pessoas. Sempre vai ser selecionar quem vai cuidar do meu principal ativo, que é meu franqueado. Porque imagina, se eu treinar mal, a responsabilidade é sempre minha, né? Se eu treinar mal um diretor, um gerente ou um consultor de negócio, eu chamo consultor de performance, muita gente fala consultor de campo, né? Sim. E ele olhar para o franqueado só como um cifrão, cara, o que vai acontecer? Quando esse franqueado não der grana, next. Não vai rolar. Né? Ele não vai ter paciência. Não vai rolar. Também Então, o maior desafio é trazer essa consciência da cultura. E, cara, aí fica fácil. Só que é o desafio. Como você se dá um treino lá. Pô, você já sabe fazer tudo, mas eu tenho certeza que todo dia você tem esse desafio de falar, cara, hoje eu tenho que dar o meu melhor. Todo dia. Então, todo dia, cara. Todo dia. E cada aluno tem a sua dificuldade. Cada aluno, cada franqueado. Cada pessoa tem seu ponto ali, né? Isso. E não é mar de rosas, cara. Não existe. Nunca vai ser, né? Se fosse, aí eu vou naquela Mas vertente. o tesão do resultado ali é muito legal, né, meu? Muito bom. Não tem droga nenhuma no mundo que vai passar pelo tesão. Você fala, pô, o cara conseguiu fazer uma mensagem dessa. Se não tiver, o que eu falei, cara, se fosse fácil, todo mundo seria dono, abriria um negócio e estaria com uma empresa. Milionário. E se fosse fácil, todo mundo viraria franqueadora. Então tem gente que acha que ter franqueadora poxa, eu peguei uma empresa aqui agora, que eu tô pensando em abrir, já vou começar a franquear. Esse cara vai matar muitos sonhos. Que de uma maneira ou de outra, a gente errou na Sense to Mind nisso. Então a gente aprendeu que assim, cara, peraí, produto bom não pode virar franquia. Como assim? Tem outros pilares além de ter um produto bom. Tem que ser escalável, replicável, e a gente tem que ter esse carinho, essa atenção e disposição de servir as pessoas. Então, acho que é nessa linha, cara. Muito bom, Guilherme. A gente entrando agora na reta final, eu queria que você olhasse para a câmera e deixasse um recado para quem quer empreender, para quem quer estar migrando de carreira, quer ser um vendedor, muitas vezes aquela pessoa que está no operacional e quer empreender e quer ter nesse caminho de vendas, as dificuldades, como superar. Muito bom. Eu acho que naquela câmera ali, né? Quem aprende a vender, escolhe qual cadeira sentar. Essa é uma frase que eu falo ela aí há praticamente 1 ano, porque o que me tirou da extrema pobreza ali, mental, não era só financeira, foi aprender a vender. E se você quer empreender, seja com empresa própria, seja investir numa franquia, por exemplo, aqui da Boali, da Funil de Vendas, a franquia que você quiser, saiba que você tem que saber vender. Saiba que se você não liderar seu time, não vender o sonho para ele, você vai quebrar. Se você não vender seu produto e serviço, você vai quebrar. Se você não tiver um processo estruturado, você vai quebrar. Mas esse quebrar começa na mente. Então, essa disposição de aprender e de viver num ambiente educacional, seja investindo grana ou seja investindo tempo, é o que vai levar você para o próximo nível. E eu estou apenas começando nisso, né? E eu sempre invisto e deixo muita parte do que eu ganho em educação. Eu tenho certeza que daqui a 10 anos eu vou olhar para trás e vou ter cada vez mais fome devido ao mercado de educação que eu estou buscando me aprimorar. Marquinhos, ó, que aula, hein? Muito bom, muito bom. Muito e o arroba legal. de como te achar, como achar funil, deixa um arroba aí pra galera. O arroba da Funil é facinho, né? Só arroba Funil de Vendas. Vendas. Marca, né? Pode entrar ali. Inclusive, se falar que eu vi nesse podcast aí, você vai ter uma condição diferenciada lá em qualquer curso no mês. Que mês que a gente tá? Fevereiro. Em fevereiro desse ano, 2025, se você encontrar alguma unidade aí na sua cidade que queira desenvolver, você vai ganhar 15% de desconto. Fala aí pro meu franqueado que eu que dei isso para ele, que depois eu devolvo isso para ele de alguma forma, se você ouvir nesse podcast. E o meu arroba é @Salles, com 2 L's, Guilherme, _, que aí você vai encontrar lá também, bastante ferramenta. Famosinho lá. Salles. Tá. Salles, obrigado. Comecei a aprimorar lá. Valeu. Obrigado. Obrigado. Prazer. Valeu, pessoal. Um abraço, Obrigado. turma. Valeu. Abraço.